Vou botar tudo. Vamos lá. No RT, eu vou... NAT a gente já sabe fazer, né? Qual é o problema que a gente tem hoje do NAT? Reiniciou o RT, tem que executar o comando de novo. Então eu vou mostrar para vocês como deixar isso, toda vez que ele iniciar, isso ser executado automaticamente, ok? Vou fazer as configurações do firewall e do NTP. Então a gente fecha essas três partes aqui. Vamos lá. Qual que a gente começa? Vamos começar pelo NTP. Me ajuda aí, o que eu faço? NTP, vamos lá. Sim, DVD1. DVD1, cadê? DVD1. Beleza. Então, beleza. Instalei o NTP, tá? Instalei o NTP. Vou lá no arquivo de configuração etc ntp.conf. Lá embaixo, últimas duas linhas aqui do arquivo, eu descomento, tá? Para ele usar o relógio da BIOS dele, no serviço. Segunda coisa, o que eu faço? /etc system timesync. Aí aqui, ó, nesse arquivo, eu configuro o IP de quem vai ser o servidor NTP. No caso, o próprio RT, que tem o IP1. Beleza. Depois disso, time data ctl NTP 7NTP 7NTP true, exatamente. Então, beleza. Agora vamos dar uma olhada se ele sincronizou no status. Está sincronizado. Beleza? Lindo, bonitinho. Acabou a configuração do servidor NTP. Vou de novo aqui na prova. Sincronize os servidores SRV1 e 2 a partir desse host. Então, no 1 aqui, eu vou fazer a configuração de cliente. Editor /etc /system d time sync. Aqui coloco quem é o servidor, o RT também. E aí time data ctl 7NTP 2. É verdade. Aí tem o NTP date, né? Como é que é? NTP date -u 926801. Qual é o comando do NTP? Ajuda aí. Time date. Não, não é esse não. É o outro. NTP. Não. NTP date -u. É isso mesmo. Não, tá? Não é NTP date? Eu vou te botar o endereço do servidor. Tem que instalar alguma coisa aqui, não tem? NTP date. Isso aí, não. NTP date, isso aí. NTP date. Tem que instalar, que senão ele não tem, né? NTP date -u. Vamos ver se ele vai sincronizar. Se ele não sincronizar, relaxem, fiquem tranquilos, tá? E dá um status aqui. Tá vendo? O meu não está sincronizado, não tem problema, cara. Fica tranquilo. Vou reiniciar o servidor aqui, já vou configurar o servidor 2 agora.
NTP é rapidinho, pessoal. E aí deixa ele aí, uma hora ele vai sincronizar. Arrumou? Reinicia ele. Já reiniciou? Já? Então o que eu faço aqui, ó? O NTP, o SRV2 ele vai ser cliente NTP. Então eu instalo o NTP Date. Já está instalando aqui. Eu edito a configuração de systemd, colocando quem vai ser o servidor 9.268.0.1. Posso até colocar aqui o fallback também, ó, se eu quiser. 9.268.0.1, tá? Não tem problema não. E NTP Date -u e o IP do servidor. Faltou um espaço aqui. Olha lá. Ai, meu Deus, isso aí aí. Time data CTL set NTP 9.268.0.1. Time data CTL status não está sincronizado ainda. Deixa eu ver aqui no 1 como é que tá. É o 2. Confundi aqui e dá o status, não está sincronizado, ok, deixa ele aqui. Servidor 1, deixa eu dar um status aqui, cadê? Deixa aí, depois ele vai sincronizar, tá? A gente conserta qualquer coisa. Então o NTP, teoricamente está configurado e eles vão sincronizar. Vou marcar aqui como, vou riscar aqui que eu já fiz, tá? Segunda coisa que a gente vai fazer é o inat. A gente, no RT, se eu der lá o iptables -tnat -l para visualizar as configurações, repara aqui, ó, no post routing, que é onde a gente fez o masquerade ali, ele não tem nenhuma configuração. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu configuro todo o meu firewall. iptables -tnat -a post routing -o minha interface de saída é np0s8 -j masquerade, ok? Bem simplesinho o NAT, indicando só quem é a interface de saída. Então eu estou fazendo NAT, ok? O problema é o seguinte, reiniciar isso se perde. Existe um comando, existe um arquivo dentro de /etc chamado rc.local, mas ele não existe. Olha só, editor /etc rc.local. Ele não existe, ele vai abrir vazio, ok? Por quê? Você precisa fazer a instalação de um pacotezinho chamado init scripts. São script init scripts. Scripts, isso. Olha lá. Confirmei, ele vai instalar. Está no DVD 1. Eu já tinha inserido o DVD. Então, init scripts. Quando ele acabar de instalar esse init scripts, ele já vai criar esse arquivo rc local. O que é esse rc local? É um arquivo de script. Ele vem assim. Ele está vazio, na verdade, tem tudo comentado. O único comando que tem ali é um exit 0 para sair desse arquivo. Ou seja, ele entra, olha e sai. Tá? Então
Então todo comando que eu quero que seja executado quando o servidor inicia, eu coloco aqui antes desse exit 0. Então, por exemplo, eu poderia colocar o comando iptables -tenat -a post routing -o enp0s8 -j masquerade. Ok? Poderia fazer isso. Isso resolve o problema de vocês inicialmente do NAT. Então, se você reiniciar, ele vai perder as configurações de firewall, mas quando o servidor ligar, ele executa o que tiver dentro desse arquivo. Entendeu? Só que essa não é a forma mais correta de fazer. O que eu vou ensinar para vocês? A gente vai usar esse arquivo, só que a gente vai usar de uma outra forma. Eu posso fazer várias configurações. Se eu fizer várias configurações no firewall, tudo que eu fizer será perdido. Então eu teria que colocar todos os comandos que eu coloquei no firewall. Imagina se meu firewall tem literalmente 100 linhas de código. Aquele arquivo vai ficar gigante. Não é a ideia. Existe um comando chamado iptables-save, que ele salva as configurações do firewall num determinado arquivo. Então, se eu der o iptables-save sozinho, só o comando, ele vai me exibir as configurações que estão agora no firewall. Tá? O que eu faço? Eu pego esse comando que gera esse resultado e mando um sinalzinho de maior para um arquivo que eu quero. Por exemplo, vou criar um arquivo /etc/firewall. Beleza. O que vai ter dentro desse arquivo firewall? Tudo isso daqui, ó, que ele deu como saída. Quando eu executei só o comando, ele deu isso daqui como saída. Quando eu executei esse comando, ele não exibiu nada, né? Por quê? Ele pegou a saída desse comando iptables-save e jogou para dentro desse arquivo firewall. Então, se eu editar aqui, ó, editor /etc/firewall, o que tem dentro desse arquivo é aquela saída, ok? Então, olha que legal. Eu posso fazer milhares de configurações no firewall. Se eu botar aqui, ó, iptables-save para dentro de um arquivo, ele vai salvar esse arquivo. Aliás, ele vai salvar a configuração do firewall dentro desse arquivo. E aí, fiz toda a configuração necessária, salvei essa configuração necessária dentro do arquivo. Quando eu reiniciar, ele vai perder as configurações. Só que aí eu uso o comando, eu vou fazer até o seguinte, ó, eu vou apagar as configurações do firewall para você ver, ó. -tenat -f, ele apaga as configurações. -l ele exibe, ó. Repara que no post routing não tem mais nada, não tem o masquerade. Vou mostrar a diferença, ó. Se eu der o comando e mandar exibir, aqui embaixo vai aparecer, ó, masquerade, tal. Se eu tivesse outras coisas, apareceriam outras coisas, ok? Ou seja, deixa eu apagar, vou apagar, não tem nada, dá uma olhada, não tem nada lá na configuração. O iptables-save você salva no arquivo. Tem o outro comando chamado iptables-restore, que ele restaura as configurações a partir do arquivo que você apontar. Então eu vou falar para ele assim, ó, restaura as configurações de acordo com esse arquivo. Vou dar Enter. Se eu der um "-l" agora, o masquerade está lá. Aqui, ó, masquerade aqui embaixo, na última linha. Entendeu? Então, qual é a ideia? A gente tem aqui na prova várias configurações do firewall. O NAT é uma configuração de firewall, mas eu tenho outras configurações de firewall. Outras configurações. Então eu vou fazer todas essas configurações. Depois que eu fizer todas essas configurações, eu vou fazer o iptables-save para aquele arquivo. E aqui, ó, dentro do rc.local, o que eu vou falar para ele fazer? iptables-restore, tem que digitar direitinho, toma cuidado para não errar o comando, tá? /firewall.
Quando o servidor iniciar, ele pega todas as configurações do firewall que tiver ali e puxa de volta, tá? Então essa é a solução para você não ter que dar esse comando toda vez que reinicia o servidor. Já vou deixar isso daqui. Beleza. Agora, NAT já está configurado. Deixa eu ver se está mesmo. Está lá o NAT configurado, que é uma das configurações do firewall. Agora eu vou implementar essas configurações que ele pede. Vamos entender primeiro as configurações e depois eu mostro o comando que faz isso daqui. Primeira coisa, são duas coisas. Ó. Bloqueie o acesso de origem externa a partir dos endereços IPs privados de acordo com a RFC 1918 com destino à rede interna. Existe uma RFC que especifica que qualquer pacote dentro da rede vindo da internet de um IP de rede privado, ele deve ser bloqueado. Isso é uma questão de segurança. O que acontece? Como vem da internet, esse IP ele não deve ser usado na internet, entende? Ele não pode ser roteado na internet. Então você bloqueia para ele não passar. Tá? A RFC fala isso. Ó. Se for um desses IPs, você bloqueia. Ok? Se for vindo da internet, você bloqueia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, vindo desses IPs 10.0.0.0, 10.255.255.255, bloqueio ele. Então como é que eu faço isso através de comando no firewall? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ler direitinho. Bloqueie o acesso de origem externa a partir do IP privado, de acordo com a RFC. Então, tudo que vier de fora, com destino à minha rede interna, está passando por mim, não tá? Está passando por mim, eu tenho três channels: a input, a output e a forward. É para mim? Nesse caso? Não. Então eu não devo colocar na input. Eu estou mandando para alguém? RT? Eu não estou mandando para alguém, eu estou redirecionando. Então eu não coloco na output. Está passando por mim. Então ela vai cair na forward. Não é para mim. Eu não estou mandando para ninguém. Está passando por mim. A input, se viesse para mim. A output, se eu estivesse mandando. E forward, está passando por mim. Então eu vou jogar essa regra na forward. Vamos lá. Então, agora que eu vi, impeça o acesso à cidade de como é? Impeça, né, o acesso lá. iptables menos a forward. Aí eu tenho várias opções. Por exemplo, menos S é de source. Source vem o IP 10.0.0.0/8. Vai para quem? Para o destino. Qual o destino que ele me pediu? Minha rede interna, certo? Então eu posso colocar aqui, ó. Qual é a minha rede interna? 192.168.0/24. Beleza? Menos J drop. Olha que fácil. Essa seria, eu posso colocar outras opções aqui, mas seria bem simples, ó. Tudo que vier com destino, aliás, com esse IP vindo para esse outro IP, ou seja, para rede interna, você dropa, você joga fora, ok? Só que ele me pediu o seguinte, ó. Ele tem uma outra especificação aqui, ó, de origem externa, ou seja, vindo pela placa externa, tá? Ou seja, eu devo colocar a opção "-i" de input, entrada. Qual é a minha placa de entrada externa? NP 0S8, exatamente. Ou seja, está na minha placa externa, vindo da minha placa externa com IP 10/8,
e com destino para minha rede interna, para aquele cara ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele me pediu. Então, ó, bloqueio acesso de origem externa a partir do IP privado com destino à rede interna. Esse é o comando. Só que eu preciso fazer isso para 3 IPs diferentes. É o 10.00/8, é um 72.16.0.0/12 e um 92, vou botar aqui 16, 192.168.0.0/16. É isso mesmo? É. Então, essas 3 regras, elas foram adicionadas no meu firewall. É o que ele pediu. Tá? Se eu der um iptables -L maiúsculo, eu tenho aqui, ó, na chain forward, drop. O que essa regra está fazendo? Né? Ela está dropando, ela está negando. Tudo que vier da origem 10.000/8 com destino à minha rede interna. Se eu der uma opção menos NVX aqui, ó, eu até consigo ver também a placa, ó, entrando pela interface NP0S8. Então, essa é uma das regras, as 3 regras que eu adicionei, que é o primeiro item lá do Firewall. O segundo item, ele fala o seguinte, ó, permita que o acesso SSH ao servidor 1 seja feito somente a partir da rede interna. Ou seja, ele não quer que alguém da internet se conecte ao servidor 1 via SSH por uma questão de segurança. O que eu tenho que bloquear? No forward, se estiver passando por mim, para o servidor 1, no protocolo SSH, que é a porta 22, lembra? Eu bloqueei. Então, como é que isso vai ficar no firewall, na linha de firewall? iptables -A para adicionar a regra, na chain forward, -P de protocolo. Qual é o protocolo que o SH atua? TCP, tá? Ele precisa de confirmação de entrega, então o TCP. --, deport, destination port, ou seja, chegando lá no destino, na porta. Qual a porta da SSH? 22. 22, vindo -I da placa externa, 0S8, -J drop. Vamos ler essa linha aqui, ó. O que ele me pediu? Ele me pediu isso daqui, ó. Permita que o acesso SSH ao servidor 1 seja feito somente a partir da rede interna, ou seja, bloqueie se vier da rede externa. Ok? O que eu fiz aqui? Se estiver passando por mim, vindo na placa externa, para o protocolo tal, na porta 22 você bloqueia. Só que aqui eu estou bloqueando qualquer protocolo, aliás, qualquer conexão SSH para qualquer um da rede interna. Ele está falando, bloqueia se for para o servidor 1. O que eu preciso fazer? Eu tenho o -S de source e o -D de destination. Então, -D, qual é o IP do servidor 1? 92.68.02/32. Eu botei o 22 errado aqui, ó. Acho que é isso. É isso mesmo. Eu escrevi errado. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Se estiver passando por mim um protocolo TCP indo na porta 22 para o IP 92.68.02, repara que eu botei /32 para ele pegar o IP inteiro. Se eu boto /24, ele pega a rede inteira. Não, eu quero só aquele computador. Então eu boto o IP dele /32.
Quero que você analise todo o IP. Vindo da minha placa externa, eu dropo, eu nego, eu descarto. Ok? Você tem... Tá, depois eu falo disso. Então, acabei de fazer a segunda regra, negando tudo que eu quero de SSH para o servidor 2. Então ficou assim, ó. Tem 4 regras no meu firewall. Aqui, quando eu dropei, eu falei qualquer um. Aqui embaixo, a última regra que eu adicionei, eu especifiquei o protocolo. Então ele não coloca AUA. No protocolo TCP, vindo de qualquer lugar, indo para o servidor 1, no protocolo SSH, eu estou dropando. Tá vendo? Beleza. Fiz isso, acabei toda a minha configuração de firewall. O que eu preciso fazer? iptables-save para dentro do arquivo etc firewall. Pronto. Salvei as configurações lá. Se eu der um cat em etc firewall para ver o que ele salvou no arquivo, ó, agora tem um monte de regrinha que eu coloquei. Show? Então, já está no meu RC local, para isso quando ele iniciar, restaurar as configurações de iptables. Vamos ver se ele está fazendo isso mesmo. iptables-l, está lá todas as configurações. iptables-tnat, está lá o NAT. Vou dar um init 6 no meu servidor. O que eu quero fazer? Reiniciar, olhar de novo as configurações do firewall e ver se foram implementados, se realmente está funcionando. Então, ó, root escolar @2017 iptables-tnat. Olha lá, já está lá. iptables-l. Todas as configurações, ok. Entendeu? Então aqui, ó, voltando aqui na prova, isso daqui tudo eu já implementei, que foram aquelas regrinhas ali. E o NAT também já está implementado e principalmente sendo reimplementado caso o servidor seja reiniciado. Ok? Então vamos parar por aqui.